Sabe quando alguém pede para você fazer algo importante, mas você simplesmente não quer fazer? Às vezes parece que fugir é mais fácil, não é? Pois é, foi exatamente isso que aconteceu com um homem chamado Jonas. E a aventura dele foi tão inacreditável que até hoje é contada em todo o mundo. Imagine uma época muito antiga, quando as cidades eram cheias de mercados barulhentos, camelos nas ruas e pessoas vendendo frutas, tecidos e especiarias coloridas. Lá estava Jonas, um homem simples, mas com uma missão muito especial. Um dia Deus falou com ele. A voz de Deus não era qualquer voz. Era firme, cheia de amor. E dizia algo como: Jonas, vá até a grande cidade de Nínive e diga às pessoas que parem de fazer o mal. Elas precisam conhecer o meu amor e mudar de vida. Mas Jonas não gostou nada da ideia. Ele olhou para o horizonte, pensou bem e decidiu fazer o contrário. Fugir de Deus. Ele achou que podia se esconder. Quem nunca tentou escapar de uma responsabilidade, né? Então, sem olhar para trás, Jonas correu até o porto, onde o vento cheirava a sal e o barulho das ondas se misturava ao das gaivotas. Lá, encontrou um navio pronto para partir. Perfeito, pensou ele. Vou para bem longe de Nínive. Quem sabe Deus me esquece por um tempo. Mas mal sabia Jonas que aquela viagem seria o início de uma das maiores aventuras da Bíblia. Uma história de tempestades, arrependimento, perdão e, acima de tudo, amor e obediência. Se você gosta de histórias da Bíblia, se inscreva no canal. Jonas era um homem como eu e você, com seus dias bons, seus medos, suas vontades e aquele jeitinho de achar que, às vezes, sabe o que é melhor para si. Ele morava em uma terra ensolarada, de areia quente e ruas cheias de vozes, onde o vento trazia o cheiro do mar e o som distante das caravanas. Numa dessas manhãs, enquanto o sol nascia dourando os telhados da cidade, Jonas ouviu algo diferente. Era uma voz que não vinha de nenhum lugar visível, mas ele sabia exatamente de quem era. A voz era suave e poderosa ao mesmo tempo, como uma brisa que entra devagar, mas enche todo o coração. Jonas, disse Deus, vá até a grande cidade de Nínive. Lá as pessoas estão se afastando de mim. Fale com elas sobre o meu amor. Diga que é hora de mudar, de se arrepender. Ele pensou em Nínive, uma cidade enorme conhecida por ser perigosa, cheia de gente que não queria saber de Deus. Só de imaginar ir até lá, ele sentiu um frio na barriga. Não, isso não pode dar certo, murmurou. Jonas fez o que muitos de nós faríamos quando algo parece difícil demais. Fugiu. Sim, ele tentou escapar do próprio Deus. Jonas desceu apressado até o porto, o vento bagunçando seus cabelos, a areia colando nos pés. Lá, o barulho das ondas misturava-se aos gritos dos marinheiros e ao rangido dos navios que balançavam presos nas cordas. Ele viu um navio prestes a partir e perguntou: Para onde vai esse barco? Um marinheiro respondeu: Para Tarsis, longe daqui. Jonas sorriu de canto. Tarsis ficava na direção oposta de Nínive. Perfeito. Pagou sua passagem e subiu a bordo. Enquanto o navio partia, ele olhou para o horizonte e pensou que estava livre, longe da missão que Deus lhe dera. Mas o que Jonas não sabia é que ninguém consegue fugir de um chamado feito por amor. E assim, com o balanço das ondas e o som do mar, começou a maior jornada da vida dele. Uma jornada que o levaria não apenas para longe da terra, mas também para dentro do próprio coração. O navio já estava longe da costa. As velas estufavam com o vento, o barulho das cordas e das ondas formava uma música estranha, meio calma, meio inquieta. Jonas, sentado num canto do convés, observava o mar azul escuro se estendendo até onde os olhos podiam ver. Por um momento, ele até acreditou que tinha dado certo. Consegui. Estou longe de Nínive, longe daquele chamado. Mas o coração dele... o coração não estava em paz. Ele sabia que fugir de Deus não é o mesmo que se esconder. É como tentar tapar o sol com as mãos. Impossível. Com o cair da noite, o céu começou a mudar de cor. Primeiro, um tom de cinza. Depois um roxo pesado, quase negro. O vento ficou mais forte. As velas bateram violentamente, e um trovão rasgou o céu com um estrondo que fez todos os marinheiros se entreolharem. De repente o mar se revoltou. Ondas gigantes batiam contra o casco do navio, jogando água por todos os lados. As cordas estalavam, as madeiras rangiam, e os homens gritavam tentando controlar o leme. Cada raio que cortava o céu mostrava o rosto apavorado dos marinheiros, molhados, cansados, lutando contra o impossível. Enquanto isso, Jonas dormia. Sim, dormia profundamente, lá no porão, como se nada estivesse acontecendo.
O capitão, desesperado, desceu e gritou: Ei, acorda, homem! Como consegue dormir numa hora dessas? O navio vai afundar. Clama ao teu Deus, talvez ele nos ouça e nos salve. Jonas abriu os olhos assustado, ainda meio tonto, sentindo o balanço do navio e o cheiro forte de sal e madeira molhada. No fundo, ele sabia o motivo daquela tempestade. Era como se o próprio mar estivesse chamando seu nome. Jonas, Jonas. Os marinheiros, sem saber o que fazer, decidiram tirar a sorte. Um tipo de jogo antigo para descobrir de quem era a culpa daquele desastre. E adivinha? O nome de Jonas caiu. Eles se voltaram para ele, olhos arregalados, e perguntaram: Quem é você? De onde vem? O que fez para deixar o seu Deus tão irritado? Jonas abaixou a cabeça. O som das ondas e da chuva era ensurdecedor, mas a voz dele saiu firme, mesmo triste. Eu sou hebreu. Sirvo ao Deus que criou o céu, a terra e o mar. E fui eu quem desobedeceu a ele. Se me jogarem no mar, tudo vai se acalmar. Os marinheiros hesitaram. Ninguém queria ser culpado por jogar um homem ao mar. Eles ainda tentaram remar com toda a força para chegar à costa, mas o vento gritava mais alto. Não dava. Então, com lágrimas e medo, eles pediram perdão a Deus e, com o coração apertado, lançaram Jonas nas águas. Assim que o corpo de Jonas tocou o mar, o que era fúria virou silêncio. As ondas se acalmaram, o vento cessou. O navio, que antes quase se partia ao meio, flutuava tranquilo outra vez. E Jonas? Jonas afundava nas águas escuras, sentindo o peso do arrependimento e a certeza de que não dá para fugir de quem te ama de verdade. As águas estavam frias e escuras. Jonas afundava lentamente, vendo a luz do céu desaparecer sobre sua cabeça. O sal queimava seus olhos, e o som do mar, aquele rugido profundo e misterioso, parecia engolir tudo ao redor. Por um momento ele pensou: é o fim. Eu desobedeci a Deus, e agora estou pagando o preço. Mas o fim não era o que Deus tinha preparado para ele. Mesmo nas profundezas, Deus ainda tinha um plano. De repente, algo gigantesco se aproximou, uma sombra enorme deslizando pela água. O mar pareceu se abrir diante dela. Jonas sentiu um movimento forte, uma corrente poderosa, e antes que pudesse reagir, foi engolido. Sim, um grande peixe o engoliu inteiro. Tudo ficou escuro. Não havia mais som de vento, nem de ondas. Só o barulho abafado do coração dele e o eco distante do mar batendo do lado de fora. O ar era pesado, úmido, com um cheiro forte de sal e peixe. Jonas podia sentir as paredes se movendo à sua volta, como se o lugar inteiro respirasse. Lá dentro, completamente sozinho, ele percebeu o tamanho do seu erro. Ele tentou fugir de Deus, mas agora estava preso no ventre de uma criatura gigantesca, em um silêncio que fazia ecoar apenas seus pensamentos. E foi nesse silêncio que Jonas orou. Não uma oração apressada, nem um pedido vazio. Foi uma conversa sincera, vinda do fundo da alma. Com a voz embargada, ele disse algo como: Senhor, eu deveria estar morto agora, mas o Senhor me salvou. No meio das ondas, quando tudo parecia perdido, o Senhor me ouviu. Eu gritei por socorro, e a sua voz me alcançou até aqui. Perdoa-me por fugir. Eu prometo, Senhor, que se me deres outra chance, vou fazer o que me pediu. Vou levar a tua mensagem até Nínive. 3 dias e 3 noites se passaram assim. 3 longos dias dentro da barriga de um peixe. Jonas não sabia se sobreviveria, mas uma paz diferente começou a tomar conta dele. Era como se ali, nas entranhas daquele animal, ele estivesse sendo transformado por dentro. Então, quando Deus viu o coração de Jonas arrependido, deu uma ordem ao grande peixe. O animal se aproximou da costa, abriu a boca e vomitou Jonas na praia. O impacto foi forte. A areia estava quente, o sol brilhava, e Jonas, coberto de algas e com cheiro de mar, respirou fundo o ar fresco da liberdade. E pronto para recomeçar. O sol estava nascendo quando Jonas abriu os olhos na praia. O céu, pintado em tons de laranja e ouro, refletia nas ondas calmas que vinham e iam, como se o mar agora respirasse em paz. O vento trazia o cheiro salgado misturado ao aroma fresco da areia quente. Jonas ficou ali por um momento deitado, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Ele passou as mãos pelo rosto, tirando algas dos cabelos e sentindo o gosto de sal na boca. Vivo. Depois de tudo, ele estava vivo. O barulho do mar ao fundo parecia sussurrar. Segunda chance. E de repente aquela voz, a mesma que ele tinha ouvido tempos atrás, a voz que o havia chamado e que ele tentara ignorar, soou novamente, suave e firme. Jonas, levanta-te, vai até Nínive e anuncia o que eu te disser.
Dessa vez, Jonas não discutiu, não hesitou, não olhou para trás. Ele sabia que quando Deus nos dá uma nova oportunidade, é porque acredita que podemos fazer diferente. Então Jonas se levantou, limpou as roupas, respirou fundo e começou a caminhar. A viagem era longa. O sol queimava forte, mas dentro dele havia algo novo, uma determinação tranquila. A cada passo ele lembrava do escuro dentro do peixe, do medo, da oração. Aquela lembrança o empurrava para frente como se dissesse: agora é a hora de obedecer. Dias depois ele avistou a cidade de Nínive. Era enorme, com muralhas altas, ruas movimentadas e um burburinho constante de gente indo e vindo. Jonas sentiu um arrepio. Era o lugar que ele mais temia. E também o lugar que agora representava seu propósito. Quando entrou na cidade, o som das vozes e dos mercados se misturava ao seu coração batendo forte. Mas ele não recuou. Jonas abriu a boca e começou a falar. Não com raiva, mas com verdade e compaixão. Povo de Nínive, arrependam-se! Deixem de fazer o mal e voltem-se para Deus. Ele é bom e quer perdoar vocês. As palavras saíam firmes, cheias de fé. Jonas não era mais o homem que fugia. Era o homem que finalmente entendia o valor de obedecer. Enquanto caminhava pelas ruas de Nínive, a mensagem dele ecoava, passando de pessoa em pessoa, de casa em casa. E pouco a pouco, algo começou a mudar naquela cidade. As palavras de Jonas ecoavam pelas ruas de Nínive como um chamado urgente. De casa em casa, de praça em praça, as pessoas paravam o que estavam fazendo para ouvir aquele homem que falava com tanta verdade. Ele não tinha a voz mais bonita do mundo, nem roupas impressionantes, mas suas palavras carregavam poder. Era como se cada frase dele fosse uma semente caindo em corações secos, despertando algo que estava adormecido há muito tempo. Em pouco tempo a notícia chegou ao palácio. O rei de Nínive, um homem poderoso, cercado de luxo, ouro e guardas, ficou curioso e também inquieto. Ele mandou chamar mensageiros que confirmaram: Senhor, há um homem nas ruas dizendo que Deus está chamando o povo ao arrependimento. Ele fala de misericórdia e perdão. O rei ficou em silêncio. Por um momento olhou pela janela e viu sua cidade, grande e movimentada, mas cheia de injustiças, mentiras e violência. E então, algo dentro dele mudou. O rei tirou seu manto real, colocou roupas simples e se ajoelhou no chão. Mandou um mensageiro anunciar: todos, desde os mais ricos até os mais pobres, devem se arrepender. Que ninguém coma ou beba até pedirmos perdão ao Deus de Jonas. Talvez ele tenha misericórdia de nós. E foi exatamente o que aconteceu. As ruas de Nínive, antes cheias de gritos e comércio, ficaram silenciosas. As pessoas oravam, choravam, pediam perdão. Homens, mulheres, crianças, todos se voltaram para Deus. E sabe o que é mais bonito? Deus ouviu. A cidade inteira foi perdoada. O mal que antes reinava ali foi substituído por esperança. E os corações endurecidos se tornaram leves. Jonas viu tudo isso acontecer diante dos seus olhos. O resultado da obediência que ele antes tinha negado. Ele entendeu de uma vez por todas que quando Deus pede algo, não é para nos castigar, mas para nos transformar. E também para transformar os outros através de nós. E é aí que a história de Jonas se conecta com a nossa. Porque no fundo, todos nós temos um pouquinho de Jonas dentro da gente. Às vezes Deus, ou até mesmo nossos pais, professores ou a própria consciência, nos pede algo, e a primeira vontade é fugir, enrolar, deixar para depois. Mas toda vez que escolhemos obedecer, abrimos caminho para algo bom acontecer, dentro de nós e ao nosso redor. Então, da próxima vez que ouvir um chamado, lembre-se de Jonas, de que mesmo depois de fugir, ele teve uma segunda chance, e que Deus sempre dá novas oportunidades para quem quer recomeçar.